Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo para falar sobre fala das crianças, mais especificamente com os pais que estão aí angustiados porque o filho já deveria estar falando e ainda não fala, ou porque o filho apresenta alterações na fala, ele apresenta trocas, substituições, omissões, ele fica assim, será que isso é normal? Será que preciso procurar fono? Então vem comigo que eu vou te explicar sobre tudo isso. Então vamos lá. O que eu recebo muito? Os pais querendo que eu passe dicas específicas, milagrosas, para que eles resolvam o problema de fala dos filhos deles em casa, sem precisar procurar uma fono. E por que eu não consigo fazer isso? Porque um atraso de fala, ou seja, aquela criança que já deveria estar falando e ainda não fala, pode ocorrer por vários motivos. Então, existem alguns vídeos que eu já gravei aqui no canal ensinando como estimular a fala do seu filho. Para uma criança que tem um desenvolvimento normal, essas dicas vão favorecer para que ela dá uma turbinada ali no desenvolvimento, para que ela receba estímulos ricos e se desenvolva da melhor maneira possível. Mas quando existe algum impeditivo para esse desenvolvimento, não vai adiantar você estimular de forma aleatória, com dicas que você pega na internet, porque o seu filho precisa de dicas e de intervenções específicas. Então vamos pensar, o seu filho tem 2 anos, com 2 anos já se espera que a criança forme pequenas frases como me dá, quer papá, frases assim com 2 palavrinhas, mas ele não fala nada, nenhuma palavra, nem mamãe nem papai, nada. E aí você fica preocupado. Essa criança ela pode não estar falando por vários motivos. Pode ser que ela tenha, por exemplo, uma perda auditiva. Ela não está escutando bem. Não significa que ela seja surda, que ela não escute nada. Mas ela tem uma perda auditiva que está afetando o aprendizado dela com relação à fala. Vai adiantar eu ensinar várias formas de estimular a fala aqui, se essa criança não receber um atendimento para fazer uma avaliação audiológica e às vezes para colocar um aparelho auditivo, ou se for uma infecção, por exemplo, fazer o tratamento dessa infecção para melhorar a audição e ela conseguir ouvir e aprender a falar? Não vai adiantar. Você pode estimular, mas ela não está recebendo o som que ela precisa receber. Então, como que ela vai desenvolver fala? Por isso, tem que procurar o fonoaudiólogo. Eu não tenho como avaliar a audição da criança pelo Instagram. Outro ponto muito comum que acontece, que a criança não desenvolve fala, é nos casos de autismo. Então, quando a criança tem uma desconfiança ali de que ela pode ter um transtorno do desenvolvimento, como é o autismo, ela também vai precisar de estímulos específicos para o caso dela. E não é o mesmo estímulo para todos os autistas, porque autistas são seres humanos como qualquer outro. Então, cada criança vai aprender de um jeito, e aí o fonoaudiólogo vai precisar avaliar para entender como é a dinâmica daquela criança, o que funciona melhor com ela, para então intervir. Outra coisa que pode fazer com que essa criança esteja com atraso no desenvolvimento de fala é o que nós chamamos de apraxia de fala. É quando a criança tem dificuldade para coordenar os movimentos, para falar corretamente os sons, para combinar esses sons, e aí ela não fala. Enfim, são vários os fatores que podem influenciar no desenvolvimento de fala. E quando você procura um fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo vai avaliar a criança, entender ou buscar entender, fazer encaminhamento para outros profissionais, para fazer outros exames, para tentar entender o que aquela criança tem. Sem saber o que a criança tem, não tem como a gente intervir. Então, quando vocês enviam mensagens para mim, pedindo, pelo amor de Deus, me dá uma dica, como que eu ajudo meu filho em casa, é muito importante passar por avaliação. Eu não tenho como passar essas dicas específicas e eu queria muito poder passar, mas eu não consigo. E aí o que eu escuto muitas vezes do pessoal que me envia mensagens é o seguinte: eu não tenho condições de procurar um fonoaudiólogo, ou na minha cidade é muito pequena, não tem fonoaudiólogo e eu não sei o que fazer e eu tô desesperado. Então eu vou passar algumas dicas aqui. Em cidades onde tenham faculdade de fonoaudiologia, geralmente as faculdades oferecem esse serviço gratuito. Por quê? Porque os estudantes lá do último ano de fono precisam atender os pacientes e eles atendem sempre com a supervisão de professores que são experientes. Então, é um atendimento de qualidade e você pode procurar essas universidades para tentar encaixar o seu filho para um atendimento gratuito.
Nesse momento que eu tô gravando o vídeo agora, nós estamos vivendo esse período de pandemia. Os atendimentos presenciais foram suspensos em muitos lugares. Então, o Conselho de Fonoaudiologia liberou temporariamente que esses atendimentos sejam feitos no meio virtual, pela internet. E eu acredito que isso vai permanecer mesmo depois que a pandemia passar. Não temos certeza, porque antes da pandemia nós não podíamos fazer atendimentos virtuais, mas agora essa liberação foi concedida e eu acredito que existe uma tendência disso persistir. Nesse sentido, tem contatos aqui no box de informações de fonoaudiólogos que estão fazendo atendimento remoto. Então, se você não tem como levar um fonoaudiólogo porque não tem fono na sua cidade, você tem como receber esse atendimento pela internet. Então, eu coloquei aqui embaixo uma lista de fonoaudiólogos, também fiz questão de colocar a cidade de cada um deles, porque assim você pode optar por uma fono que seja da sua cidade, iniciar os atendimentos no meio virtual e depois passar para o presencial, se for o caso. Mas assim, procure um fonoaudiólogo ou uma fonoaudióloga. Não tem receita pronta de bolo para que eu possa passar aqui para vocês, infelizmente. O que eu posso te oferecer aqui de dicas práticas são estratégias para estimular o desenvolvimento de fala do seu filho, mas esses estímulos só vão funcionar se esse atraso de fala estiver ocorrendo por uma falta de estímulo. Então, por exemplo, se a sua criança fica o tempo todo sozinha na frente da televisão ou na frente do celular, se ela não interage muito com as pessoas, se não tem ninguém que brinque muito com ela e ela não conversa com ninguém, ou não tem esse contato de diálogo com ninguém, muito provavelmente está faltando estímulo de qualidade para ela. E aí, nesse sentido, existem dicas práticas que eu posso passar aqui. Ah, Paula, não, meu filho fala, só que ele tem trocas na fala, ele troca um som pelo outro e eu queria dicas para ajudar ele em casa aqui. Também não é possível te passar dicas específicas porque também precisa passar por avaliação. Pode ser que ele não consiga porque tem a língua presa e aí precisa dar um cortezinho naquele frênulo lingual para liberar essa língua e ele conseguir. Ou pode ser que não, pode ser que os músculos dele aqui, orofaciais, os músculos da boca, os músculos da fala estejam muito flácidos e ele não tem a força necessária para produzir determinados sons. E aí a fono vai ter que fazer como se fosse uma academia desses músculos para ele conseguir pronunciar. Enfim, se é alteração de fala, se tem um problema já instalado, tem que procurar o profissional, não tem como resolver pela internet. Mas vamos às dicas práticas para estimular que o seu filho desenvolva a fala se o problema for só uma falta de estímulo? Dica número 1, evite ao máximo a exposição dessa criança às telas, à televisão, ao celular. Por quê? Às vezes os pais pensam assim, mas o desenho é educativo, tá ensinando as cores, tá ensinando o tamanho, tá falando sobre coisas legais para a criança. Ótimo, mas se ela tiver só esse tipo de estímulo, a criança não aprende. E eu vou dar uma dica muito prática para vocês aqui. Vamos supor que a criança está assistindo a um desenho que está ensinando os conceitos de grande e pequeno. Ela está ali só como um espectador. E como é que a criança aprende? Experimentando, e não é só observando. Então, se ela está sentada no chão, brincando com potes de cozinha que sejam, não precisa nem ser um brinquedo, e aí ela pega um pote grande e um pote pequeno e tem um adulto, uma pessoa para ensinar para ela o que é grande, o que é pequeno, e ela experimenta, ela tenta colocar o pote grande dentro do pequeno e ela vê que não cabe, aí depois ela tira, ela tenta colocar o pequeno dentro do grande e vê que cabe. Ela começa a fazer relações, ela começa a experimentar na prática esses conceitos. E isso se expande aí para todos os conceitos. Quando ela só assiste e ouve o que está ali na televisão, ela não vive na prática. E isso faz com que ela demore mais para aprender a falar e a se relacionar, a desenvolver a linguagem dela. Então, além de evitar as telas, é importante que algum adulto interaja com essa criança, que sente para brincar com ela, dando atenção de qualidade mesmo. E você pode cantar as músicas infantis sem necessariamente estar assistindo ao desenho. Você pode contar historinhas, então peguem livros infantis, conta a história para a criança, deixa que a criança complete as historinhas que ela já saiba, que ela já conheça. De um modo geral, para estimular a fala, nós precisamos conversar com as crianças, conversar, explicar o que está acontecendo. Então, na hora que vai dar o banho, conta para ela o que você está lavando. Filha, filho, agora a mamãe vai lavar o pé. Olha só o pé, a perna, vai falando o nome das partes do corpo.
Quando for fazer alguma comida, se puder levar a criança junto com você, mostra você preparando o alimento, fala o nome dos alimentos. Eu já gravei alguns vídeos aqui no canal onde eu dou dicas de como estimular a linguagem. Eu vou deixar ele sendo sugerido aqui em cima e já gravei vídeos também falando sobre coisas que prejudicam um bom desenvolvimento de fala e linguagem, que também vou deixar aqui no card de sugestões. Mas, de um modo geral, o que eu quero passar de mensagem com esse vídeo é isso, é a importância de vocês buscarem um atendimento com um fonoaudiólogo que seja específico, que vai analisar o que está acontecendo com o filho, com a filha de vocês e traçar um planejamento que vai servir exatamente para ele, tá? Então, se tudo isso fosse possível aqui na internet, com dicas aleatórias, o profissional não precisaria existir. Então, nós existimos, nós estudamos muito para conseguir avaliar, para conseguir tratar. Então, busquem um fonoaudiólogo, é essa a mensagem, tá bom? Vocês podem e vocês devem sim estimular o desenvolvimento de fala e linguagem dos filhos de vocês. Aqui no canal e lá no meu Instagram, que é @dicasdafono, vocês encontram várias dicas. Eu dou dicas de brinquedos que podem ser utilizados, tem alguns lá no meu IGTV. Eu dou dicas nos posts, eu dou dicas aqui no YouTube, mas as dicas são gerais. Pro específico, precisa procurar um fonoaudiólogo. Tá certo? Um beijo, eu espero de coração ter ajudado vocês de alguma forma com essa lista de profissionais que tá aqui embaixo, com as dicas que eu já tenho aqui no canal e com essas orientações que eu passei por aqui. Até a próxima dica!